E aí, meu caro ouvinte, como é que você? Obrigado por ter entrado nesse barco comigo e tá aqui, cara. Em pleno naufrágio. Somos apenas náufragos, cara, no mundo moderno. Imagine que o mar é um mundo moderno, nós estamos naufragando. E vamos parar numa ilha agora. Certo? Vamos naufragar e acabar parando numa ilha. Na verdade, onde lá, nessa ilha, odiada pelo mundo moderno, podemos então não nos esconder, mas acabar escapando da vida fútil do mundo moderno. E hoje nós vamos falar um pouco sobre masculinidade e vamos falar aqui sobre São Jorge. Se tu não é católico, cara, eu vou te apresentar aqui um santo muito viril que sirva de exemplo para ti. Se tu é católico, provavelmente deve conhecer a história ou não, mas vamos lá. Tem um barulho desgraçado na hora que eu vou gravar o áudio. Incrível. Quando acontecer um dia que não houver nenhum barulho, gravarei 3 episódios. Mas eu acredito que não tá incomodando muito, né? Acredito que não está incomodando muito, porque o barulho é um pouco mais longe. Então, vamos lá, né? São Jorge, ele viveu ali no século IV, mais ou menos ali em 303 depois de Cristo, certo? E São Jorge, ele era natural, segundo a tradição, da antiga Capadócia, em uma região do centro da Anatólia, que atualmente faz parte da Turquia. E o que aconteceu? Ainda enquanto criança, ele mudou-se para a Palestina, seu pai e sua mãe, a sua mãe, após seu pai morrer em batalha. Ou seja, ele já tinha um exemplo em casa de um homem. Seu pai morreu em batalha. Então, a sua mãe, que era originária da Lídia, na Palestina, atual, se não me engano, Lod, em Israel, possuía muitos bens. Então, eles tinham uma situação financeira muito boa. E São Jorge, ele tinha pai e mãe cristão, não somente cristãos, pais e mães católicos. Então ele foi ensinado segundo a tradição católica. Então perdoe-me aqui, meu áudio vai ficar um pouco melhor. Então, ele sabia várias passagens das escrituras por cabeça, suas orações eram bíblicas. Então, ele foi educado na educação cristã, teve sua catequese, assim vai. E o que acontece? Ao atingir a adolescência, São Jorge entra nas carreiras, para as carreiras das armas, se tornar um militar também, assim como seu pai. Então, sabendo-se então de todo a sua carreira, sabendo ali de suas origens, situação financeira e o seu desempenho, São Jorge logo foi promovido a capitão do exército romano, porque ele tinha muita dedicação e habilidade. O que acontece? Essas qualidades, dedicação e habilidade, vai então resultar que o imperador lhe concede o título de conde da província da Capadócia. Então, com 23 anos apenas, São Jorge ele passa a residir na corte imperial. O que acontece? Segundo a tradição, São Jorge, um soldado do exército romano,
Agora, como podemos ver, apenas com 23 anos, passa a residir na corte imperial do imperador Diocleciano. Então, bom, o que acontece? Após o falecimento de sua mãe, ele acaba doando toda a sua herança aos pobres e necessitados. Lembram sobre a virtude da pobreza? Pois bem, acabou doando tudo. Porém, detinha ele o simples para a sobrevivência. E aí, em 303, Diocleciano, imperador, ele começa então uma caçada a todo soldado romano cristão. E com essa caçada ele fazia o quê? Todo soldado romano cristão deveria então realizar, assim como os outros, sacrifícios aos deuses romanos. E aquele que não fizesse, morreria. Certo dia, que isso se chegaria a São Jorge. De maneira bem resumida, São Jorge, ele exclama na frente de todos que ele é cristão. A história não é bem assim, é mais profunda, certo? É mais profundo, mas de forma resumida para entrar em detalhes onde nós vamos querer chegar. Aqui resta então uma tarefinha de casa, de pesquisar a história de São Jorge e recomendarei para os senhores. O vídeo que o Padre Neves, procurem Padre Neves, que ele fala sobre a história de São Jorge. Ele utiliza um livro bem antigo, ou seja, segundo a tradição, onde vai contar passo a passo da vida do jovem soldado romano que acaba se tornando mártir. E o que acontece? Sabendo disso, o imperador promove então uma série de torturas a São Jorge. Pede para que ele ofertasse aos seus deuses e ele diz que não. É torturado. Neste momento é que então ele faz suas orações bíblicas, é jogado num caldo ardente e acaba sobrevivendo. Então, Deus permite a sobrevivência de São Jorge. E aí, certo dia, São Jorge, dizendo que ia oferecer, foi levado para oferecer então sacrifícios aos deuses. As estátuas dos deuses romanos caem e se quebram. Dentro delas saem então demônios, demonstrando que eles não adoravam deuses, mas sim demônios. E o imperador, ainda não convencido, mandou então degolá-lo. Por fim, São Jorge morre. Segundo a tradição, dia 23 de abril do ano de 303, na Ásia Menor. E os restos mortais de São Jorge foram divididos pelas igrejas, a fim que eles fossem então venerados pelos cristãos antigos. O que isso tem a ver com o podcast de hoje? São Jorge, poderosíssimo soldado do exército de Cristo, foi muito difamado por inúmeras razões. Os povos africanos, quando vêm para o Brasil e não são convertidos ao catolicismo,
acabam pegando as imagens de santos, representações então de modelos que devemos seguir. E claro que detém um papel de tradição e fé para nós católicos. Utilizam aquilo como deuses, orixás, coisas do tipo, em candomblé. As imagens de São Jorge estão muito presentes em candomblé, assim como imagens de Nossa Senhora. São Jorge, ele vai ser aqui um exemplo de masculinidade. Um exemplo de masculinidade que devemos seguir. Para nós homens. Para nós homens, há santos e santos homens de verdade, que viveram segundo a fé, não tinham medo de pregar o Evangelho e não tinham medo de bater se fosse necessário. Eram homens. Homens que não se encaixam nos padrões atuais. Devemos nos espelhar, não em homens como nosso amigo Felipinho Eto. Não devemos nos espelhar como homens desse tipo. Homens que nós nos devemos espelhar não é o nosso querido Fábio Assunção. Entende? Até mesmo poderia dizer aqui para alguns sinônimos de briga. Também não é o nosso querido vocalista da Legião Urbana, Renato Russo. Homens que nós devemos ter como exemplo. Fora Cristo. São Paulo, homem de coragem. São Pedro, homem de coragem. Que tendo seu momento de hesitação, a qual ele nega Cristo 3 vezes. Ele demonstra que é um fiel quando ele saca sua espada para defender nosso Senhor. Devemos então sacar nossa espada também para defender aquilo que nós acreditamos. São Jorge, então, sendo aqui um militar, se encaixa muito bem. Um exemplo que vamos seguir. Homem não nasceu para ser escondido, para ficar escondido. Homem não nasceu para ser medroso. Homem tem medo, mas não nasceu para ser medroso. Homem nasceu para que mesmo com medo ele acha. Isso é coragem. Mesmo com medo ele acha. Então a gente tem algumas lições de São Jorge para nós homens, para nós cristãos. E primeiro que podemos dizer é a nobreza de São Jorge. Porque a nobreza de São Jorge aqui não vem somente do fato de ele ter riquezas, né, meramente materiais, mas por sua criação, sua educação católica. Então ele era nobre, sabia se portar, falar, se dirigir às pessoas, detinha simplicidade, detinha a virtude da pobreza católica. Então, a educação que ele teve foi muito boa. Perceba, ele não rejeitou a Cristo, mesmo quando ele foi condenado a torturas e a torturas e a torturas. E daí, por fim, cortam a sua cabeça. Ele leu e aprendeu muito bem tudo o que lhe foi ensinado. Prova não são as orações bíblicas. Eu pesquisarei as orações proferidas por São Jorge, segundo a tradição. Depois compartilharei com os senhores, para que os senhores possam ter acesso a orações belíssimas, as quais demonstram que ele, confiado somente na vontade divina,
não recusa, não recua. Então, São Jorge ele vai ter o quê? Coragem para propagar a fé. Submissão total a Deus. Porque não recua sobre as ameaças do imperador. São Jorge sabe, Deus é Deus. Ponto final. São Jorge podia ter se entregado ali e pedido perdão a Deus depois, mas ele sabia. Quem como Deus? São Jorge então sabia. Deus é Deus. Isso não mudará. Não existirá ninguém como Deus. Deus é Deus. Então aqui nós temos que saber o quê? Para um homem que quer ser homem, não pode ser ateu. Um homem de verdade não é ateu. Um homem de verdade sabe que por suas próprias forças ele não é nada. Necessita de algo a mais. Esse algo a mais é Cristo. Deus. É o transcendente. É aquilo que transcende meramente suas vontades humanas. Já pensou? Se a humanidade dependesse apenas de suas próprias vontades, onde a humanidade chegará? Onde ela está chegando? E São Jorge vai nos ensinar isto através do exemplo. Veja, ele é um mártir. São Jorge é fiel. Todo um homem é fiel àquilo que acredita. Um homem de verdade não é um traidor. Ele podia ter traído a Deus e pedido perdão depois, profundamente arrependido. Mas São Jorge, sabendo que Deus é Deus, não recuou. Não era necessário pedir a Deus perdão, não por aquele pecado de ter recuado. Perdão a Deus por diversas outras coisas, mas para aquele pecado de ter recuado, não. Porque ele não iria recuar, mesmo que aquilo significasse a perda de sua vida. Então, Deus não vai aceitar dois altares, né? Neste caso da traição, teriam então dois altares. Por quê? Porque aqui você tem um incenso para o diabo no altar do diabo, e aqui você tem um incenso para Deus no altar de Deus. Você acende uma vela para o diabo e uma vela para Deus. Não. Escolha. Se você quer seguir o diabo, meu caro, siga somente ele e vá embora. Se você quer ser mundano, sai daqui. Não quero você aqui. Ah, mas uma festinha mundana uma vez no mês pode, né? Vá embora. Nem volte. Me bloqueie. Bloqueie a nossa página. Vai embora. Saia daqui rápido. Não quero aqui. Porque isso demonstra que você é fraco. O homem não é fraco. O homem não é fraco. O homem nasceu para defender os outros. O homem nasceu para defender os outros. Defender os seus filhos, seus parentes, seus irmãos, sua tribo, seu país. Isso é um homem. Agora, se tu quer ir pra festinha para pegar a mulher, vai, cara. Sai daqui. Sai daqui. Então Deus não aceita dois altares. Dois altares. Deus não aceita. Não há como servir dois senhores, meus caros. Não há como servir dois senhores. O mundo e a Deus. Não dá pra dizer que você é um intelectual se você vai pra festinha mundana sempre. Não dá pra dizer que você tem uma vida como sentido, indo direto pra baladinha, 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 baladinha. Pronto. Se envolver com todo tipo de mulher, todo tipo de homem. Sendo um total degenerado, mas não, eu sou um intelectual moderno. Eu leio Shakespeare, mas eu nem abraço a minha mãe, nem ajudo nada em casa, nem levanto o meu pezinho aqui para varrer uma casa, mas eu leio Shakespeare, sou um intelectual. Sai daqui também. São Jorge não coloca desculpas, homens também não devem colocar desculpas. São Jorge, e ele sendo apenas um jovem, morreu muito novo.
Alguns vão dizer que morreu com 30 anos, outros vão dizer com 23 anos, outros dirão com 27. Não importa. Entre 20 a 30 anos, São Jorge morreu. São Jorge morreu muito cedo. Viveu muito pouco. E, mesmo assim, ele olhando, Senhor, vivi muito pouco. Mas se esta é a tua vontade, seguirei. Isto estava na cabeça de São Jorge. Não irei recuar. Meu Senhor sofreu por mim. Torturas imensas. Morreu no terceiro dia. Morreu e no terceiro dia ressuscitou. Morreu e no terceiro dia ressuscitou. Passou conosco mais 40 dias. Depois subiu aos céus, prometendo que enviaria o Paráclito. E nos enviou. Meu Senhor, que morre por mim, infinitamente. Todas as vezes que a Santa Missa é rezada, este, meu Senhor, eu não darei desculpas. Eu não darei desculpas. Isto serve não só para isso, para a fé. Serve para tudo. O que é um homem dando desculpinhas? Tu quer ser um homem, meu caro? Dando desculpinhas? Não vou pra academia hoje. Ai, não vou pra academia hoje. Acho que eu tô com sono aqui, vou dormir um pouco. A não ser que tu siga uma rotina, como eu sigo, treinando 3 dias e descansando 1, para o seu corpo poder descansar, tudo bem. Mas tu é um cara que vai na academia uma vez na semana porque quer, nos outros dias tem preguicinha, tu não é um homem. Nenhum moleque é. Você é um boi ainda. Você é um boi. Um boi que age segundo a sua vontade. Hoje eu vou comer uma graminha aqui. Vou comer a graminha. Beber uma aguinha agora. Vou comer a graminha aqui, mas vou ficar parado. Pronto. Então o boi tem uma rotina. Sai, acordou, comeu uma graminha. Foi, tomou uma aguinha. Faz suas necessidades. Dá uma parada. Fica olhando o movimento. Come a graminha de novo. Bebe água. Age segundo. Bateu uma fominha aqui. Age segundo. Bateu uma sedinha aqui. Tá muito sol. A mãe procura uma sombrinha. Se tiver, senão ele vai ficar lá. Que sol. E apenas isso. Não seja um boi. Não seja uma pessoa levada apenas peripécias. Uma pessoa sem organização alguma. Falta de organização não vem de Deus, meus caros. Então, São Jorge, mesmo quando estava sendo torturado, ele não se queixava. Assim devemos ser nós. Não é bonito, senhores? São Jorge, mesmo quando estava sendo torturado, ele não saía. Está doendo, meu senhor, não aguento mais. Não. Pedia mais forças ao Nosso Senhor. E apenas pedia mais forças ao Nosso Senhor. Rezava, orava. Nosso Senhor nos deu a graça de sobreviver a todas as torturas para fazer com que os outros acreditassem que de fato aquele homem acreditava em Deus e Deus estava com ele. E como imitação de Jorge, Ademir, como imitação de Jorge, veja. Virtude da fortaleza, disciplina, não se deixar levar pelos vícios da carne, preguiça, principalmente. Esses dois principalmente. O homem que é liberto dos vícios da carne e da preguiça está aberto a receber as outras virtudes. Está aberto a receber as outras virtudes. Que ele deixe de ser um bundão, viciado em pornozinho, viciado em ficar deitado o dia todo. Então, a realidade do mundo do homem moderno é que a sua vida já é um sepulcro. Já é um sepulcro.
em que ele sepulta ali a alma encarcerada que será encarcerada em vida por vários vícios e depois sepultadas no inferno. Padre Neves, ele diz isso na sua aula, no seu sermão, onde ele vai contar a história de São Jorge. Perceba, na igreja temos diversos exemplos de como ser um homem. Diversos. São Jorge é um desses exemplos. Sobreviveu às torturas, foi martirizado, para que as outras pessoas pudessem ver seus exemplos e pudessem segui-los, pudessem ver o passo a passo de como ter uma vida com mais sentido, como ter uma vida mais cristianizada, como viver como um homem. O homem ele deve ser forte, o homem deve ser corajoso, o homem não pode desistir facilmente, o homem não pode ter preguiça. Então, meus caros, este áudio é para os senhores, para nós quando formos ver não somente a história de São Jorge, São José, São Maximiliano Maria Kolbe, São Padre Pio, São Pio X, São Pedro, São Paulo, São Tiago, maior, menor. Para nós, desses exemplos, a partir desses exemplos, nós possamos tirar exemplos. A partir desses exemplos de homem, que nós possamos tirar aprendizados, possamos tirar princípios para a nossa vida, para que nós possamos, então, nos tornarmos mais homens. Treinem, estudem, deixem a preguiça de lado, ajudem em casa, falem com os seus anciãos, os mais próximos, seu avô, seu bisavô, fale com seu pai, veja a diferença de como era no tempo deles e no tempo de agora, peça ensinamentos deles, os ouça, dê essa oportunidade, porque eu lhe garanto, seus pais, seus avós, seus bisavós foram homens de verdade, são homens de verdade, e eles o ensinarão a ser homem de verdade também. Então é isso, meus caros. Este é um pouco mais curto do que o passado, que vai ser sempre assim, meus caros. Estudem. Até mais. O cachorro enlouqueceu. Até a próxima.